gente vai começar com ligações químicas. Dane-se, acho que eu nunca fiz isso, né? Então não sei por que eu ia fazer ligações químicas. Primeiro é iônico, depois covalente, depois metálico, eu vou fazer, sei lá. Bora nessa. Ixi, eu tô idiota. De novo. E aí, fofinho? Belezeira? Senhor, olha só que legal. Olha só, se você se lembrar do vídeo anterior, sim, o vídeo anterior, que falava de tabela periódica. Sim. A gente vimos, os professores de língua portuguesa nesse momento vão sofrer um infarto, que na tabela periódica nós temos os metais e os não metais. E eles vão ter propriedades. Lindos, as propriedades de metal e não metal, que você já deve ter visto lá na tabela periódica, você percebeu que os metais eles vão ter como propriedade doar elétrons e os não metais receber elétrons. Você também se lembra lá do diagrama de Linus Pauling que quando você faz a distribuição eletrônica para um átomo de um determinado elemento químico, ou para um elemento químico, na verdade, você vai ver a sua capacidade de ceder ou receber elétrons. Muito bem, chegamos então num dos momentos mais importantes que você vai estudar, que é o momento das ligações químicas. E lembre-se que são 3. Ligação iônica, covalente e metálica. Lindos! Quando a gente fala dessas ligações, bacana, resumão, bem rápido, a gente vai falar de 3 tipos de ligações. Ligações iônicas, covalentes, metálicas. No caso das ligações iônicas, elas vão ser aquelas que vai acontecer com os carinhas do Miami. Sabe quando você passa férias nos Estados Unidos e você vai pra Miami? Meu, quando você vai pra Miami, me-ame, metal mais a metal. Nas ligações iônicas, geralmente nós teremos metal ligado com não metal. Mas isso é geralmente, pessoal. A gente vai perceber daqui a pouquinho, eu vou falar das ligações iônicas propriamente dito, e a gente vai ver que tem algumas condições. Bom, muito bem. Ligação iônica vai ocorrer entre um metal e um não metal, geralmente. Ligações covalentes serão aquelas que vão acontecer entre um ametal e outro ametal, também geralmente. E nas metálicas, a gente vai ter geralmente um metal ligado a outro metal, ou apenas metais. Oh my goodness, não acredito que isso seja verdade. Tá certo. Por quê? Olha só, quando a gente fala das ligações metálicas, eu vou ter geralmente não metais. Mas quando eu falo de ligas metálicas, por exemplo, eu tenho várias ligas. Por exemplo, ouro com prata, estanho e chumbo. Mas você já se perguntou do ferro? Fofídio, no ferro eu tenho ferro com carbono. E você vai lembrar que o carbono é um não metal. Zulu, tá estranho o jeito que você tá falando hoje. É, eu percebi. Quando eu falo do ferro sendo um metal e o carbono um não metal, entenda, a característica da ligação, ou melhor, a característica daquele material vai ser, sim, características metálicas. Mas a gente vai falar já já desses metais. A princípio, nesse momento, eu vou discutir os compostos que fazem ligação iônica. No caso da ligação iônica, como dito, eu vou ter um metal ligado a um não metal. Ó, e esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, hein? Já vou te falando. É, vai ficar um pouquinho comprido, hein? Presta atenção, safador. Você não prestou atenção na aula, safador. Vamos lá! Quando a gente fala da ligação iônica, pessoal, metal com não metal, eu vou ter alguém com característica doadora de elétron e alguém com característica receptora de elétron. Entre eles existirá transferência de elétrons. O metal geralmente vai ser o doador e o não metal geralmente vai ser o receptor. Nessa brincadeira, vão surgir 2 espécies que você já viu lá de vídeos passados no começo de átomo. São aquelas espécies de carga positiva e negativa, os chamados íons. E a gente sabemos, ó, o professor de língua portuguesa torcendo o nariz de novo, e a gente sabemos que esses íons são os cátions e os ânions. Esse cátion e esse ânion vão se atrair com tanta intensidade que naturalmente os compostos iônicos serão sólidos à temperatura ambiente. E quando eu digo temperatura ambiente, é que não dá pra você ver, mas agora na sala tá tipo 22 graus, tipo, isso é temperatura ambiente. Mano, qualquer coisa fora disso, ou é calor demais ou é frio demais. Lindos, mas quando a gente tá falando de temperatura ambiente, os compostos iônicos serão sólidos à temperatura ambiente. Tipo, mano, 20 graus, 25 graus, whatever, os caras vão estar sólidos. É só você pegar o cloreto de sódio, por exemplo.
temperatura média de fusão do cara ali é 808 graus Celsius, 800 graus Celsius. Mano, já é mais que 100. Lindos, e aí, nessa brincadeira, os caras estão se atraindo tanto, o cátion e o ânion, que aí esses caras vão ser os compostos iônicos, geralmente sólidos à temperatura ambiente. Entretanto, o fato de eu ter esse sólido à temperatura ambiente vai fazer com que esses caras tenham elevados pontos de fusão e ebulição. E, por ter essas carguinhas, esses caras vão ter uma relativa solubilidade. A gente diz que os compostos iônicos têm elevada solubilidade. Obviamente que você vai ver lá mais na frente que essa solubilidade é meio relativa. Vão ter compostos mais solúveis, menos solúveis, mas para nós aqui, por enquanto, compostos iônicos, elevada solubilidade. Beleza. Oh my goodness, Zulu. Então, fala pra mim. Cara é sólido a temperatura ambiente, constituído de cátion e ânion, ocorre por transferência de elétron à ligação. Que mais dá pra falar? Olha só, se esses caras têm elevado ponto de fusão e ebulição, boa solubilidade em água e presença de íon, oh my goodness, Zulu! Para de fazer esse negócio. Eu já enxergo coisas diferentes. Meu, pensa, se tem cátion, se tem ânion e eu consigo solubilizar isso em água, esses caras vão ter boas condutividades elétricas. Caraca, moleque. Quando eu pego um composto iônico e coloco ele em água, cara, os íons vão sofrer uma dissociação. Compostos iônicos sofrem dissociação iônica. E essa dissociação, quando eu coloco ali, por exemplo, um fio condutor e aplico uma diferença de potencial, eu percebo condutividade elétrica. Ou seja, compostos iônicos em solução aquosa possuem condutividade elétrica, ou permite condutividade elétrica. A galera da edição já tá falando deu tempo. Mano, hoje eu voei, os caras que se viram na edição. E aí os compostos iônicos, por eles terem essa condutividade elétrica, eu posso enxergar nesses compostos iônicos boa condutividade elétrica quando em solução. E lá na frente você vai estudar um assunto chamado eletrólise. Você vai ver que esses compostos iônicos, eles podem ser fundidos e quando fundidos estarão em fase líquida. E em fase líquida esses caras também conduzem corrente elétrica. Lindos, olha só que legal. O que mais eu posso falar dos compostos iônicos? Eles vão formar retículo cristalino iônico. O que significa um retículo cristalino iônico? Ele tem um arranjo certinho, bonitinho, de cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, sei lá. E, mano, eu acho que é só o que dá pra te falar. Compostos iônicos, metal com não metal, presença de íon, solubilidade em água, condutividade elétrica quando eu tiver com esses caras em água, solubilidade, condutividade elétrica quando tiver fundido. Meu, muita coisa, né? Para fechar, compostos iônicos, quando você estiver representando, você não vai representar por fórmula molecular, você representa ele por fórmula iônica, não se esqueça. Dá uma olhadinha no seu caderno, você vai ver lá no seu caderno, o professor deve ter passado. Representação com as estruturas de Lewis e representação iônica. Faça bastante dissociação iônica. Fui, Zulu, acelerou hoje, hein, bro? Tô louco, Broly! Tô louco, Broly! Cara, tô com vergonha, sério. Eu também posso enxergar nesses compostos. Você já deve ter visto lá na tabela periódica. Você lembra do livro anterior? Você se lembra do vídeo anterior. Mais importantes que você... Deu coceira no nariz. Muito bem. O que vai acontecer com os carinhas do Miami? Sabe quando você passa férias nos Estados Unidos e você vai pra Miami? Zulu, que pi... Ó, eu fiz o pi pro editor não ter que fazer, né? Que pina... Eu fiz de conta que o roteiro vai ajudar agora, mas tipo X, não foi pelo roteiro. Com tanta força, com tanta... Zulu, sai do... Tá saindo do corpo. Meu Deus. Ô, Pinga, pelo amor de Deus, edita isso. Essa foi sem graça. Não. Lindos, mas quando a gente tá falando de temperatura ambiente, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Mano. Nossa, cara, que tosco. Desculpa. Mano, preciso tomar água. Ô, pausa ali, por favor. Deu calor, cara. O que aconteceu?